Amém, amados? Eu gostaria de abrir com vocês o texto que está em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva-a para a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Santo Espírito, mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Amados, há algo muito comum acontecendo nos nossos dias, que eu percebo no nosso dia a dia e no dia a dia daquilo que a gente chama de vida cristã. Não só uma angústia comum a quem não esposa esse tipo de fé em Jesus, mas é algo comum também àqueles que de alguma maneira confessam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E isso aponta para a falta de entendimento que nós temos de nós, de quem de fato nós somos, e portanto o que precisa acontecer conosco. E a incapacidade que nós desenvolvemos de entender a vida enquanto um processo. É interessante como muitas vezes um instante passa a falar da nossa vida de uma forma quase que absoluta. É interessante como um momento específico começa a comunicar tanto sobre nós, como se aquele momento fosse de fato toda a nossa vida e não somente uma circunstância momentânea. É interessante porque isso se dá nos dois polos da gangorra. Uma vez que nós temos uma dificuldade em saber quem nós somos, nós ficamos à mercê daquilo que acontece
para buscar naquilo que acontece na nossa vida uma identificação, uma identidade. Então, ora, aquilo que acontece é algo poderoso, é algo glorioso. Existe glória em tudo. Existe glória numa roupa, existe glória num jogo de futebol. Cada um manifesta um tipo de glória. Mas, dependendo do evento, da situação que está acontecendo, se ela carrega sobre si a ideia de algo extremamente valoroso, positivo, vitorioso, a gente então dá a nós a ideia de que a nossa identidade, esse momento onde tudo está acontecendo bem, onde as coisas estão correndo bem, onde aquilo que eu planejei aconteceu, onde eu me sinto de fato alguém que está por cima da carne seca, me sinto um vitorioso. E isso tem um impacto em nós. Tem um impacto porque muitas vezes a gente que dá então esse direito à circunstância de falar de nós, começamos a esbarrar com pessoas que não necessariamente estão vivendo o mesmo momento que o nosso. Não necessariamente estão vivendo a mesma circunstância ou situação que a nossa. E como a minha identidade está focada naquela circunstância favorável, eu começo a me distanciar do outro. Eu não consigo sentir a dor do outro. Eu não consigo perceber a fraqueza do outro, porque eu estou me sentindo forte. Não consigo sentir o sofrimento do outro, porque eu estou me sentindo feliz. Não consigo ver o problema do outro, porque eu não tenho problema. Nesse instante, eu começo então a me distanciar do outro, a me desumanizar. Eu começo de fato a me achar. Eu começo a pensar muito mais daquilo que de verdade eu sou no chão da história. É interessante porque eu começo a ficar insensível. Eu começo a ser proforme nas minhas relações. Eu começo a ouvir menos as pessoas. Afinal de contas, eu me sinto como aquele que tem boas respostas para as minhas próprias necessidades nesse momento. E quando isso acontece, eu vou ficando distante do chão da história, eu vou ficando distante de quem de fato eu sou e distante de quem de fato é o meu próximo e o que significa ser humano nessa terra. Mas às vezes também não é esta situação que eu estou vivendo. Às vezes a situação que eu estou vivendo é uma situação que depõe contra mim. Eu não estou ganhando o que eu acho que deveria ganhar. Eu não estou com o carro que eu acho que deveria estar. Eu não estou morando aonde eu gostaria de estar morando. Eu não estou tendo o sucesso, entre aspas, que eu entendo que eu deveria ter. Que eu deveria usufruir nesse momento. E então eu me coloco do outro lado da gangorra, onde nesse momento eu começo a me olhar e a me perceber de uma maneira mais prejudicial, de uma maneira menos glamurosa, gloriosa. E eu começo a desenvolver então um olhar mais crítico sobre mim mesmo. Eu começo a me ver como um fracassado, como um derrotado, como alguém de só menos valor. Eu começo a me olhar e a me desesperançar da vida, porque não consigo olhar para aquele momento que eu estou vivendo e entendê-lo como um processo. E entender que existe nele um objetivo, ou que pode haver nele uma estrutura que está para além desta redução que eu faço da vida.
onde, dependendo dessa gangorra, eu vou vivendo essa bipolaridade existencial, onde ora eu sou o Superman e ora eu sou um fracassado. E o que faz com que em um momento eu me sinta o super-homem, num segundo momento um zero à esquerda? Circunstâncias. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Porque, de fato, eu fui me perdendo da minha origem. E é isto que Jesus vem nos falar. É isto que Jesus vem restaurar. Quando Ele vem ser a luz, Ele vem ser este referencial. Ele vem ser alguém que é para você olhar para Ele. E ao olhar para Ele, você descobre a sua identidade. Descobre quem você é, descobre de onde você veio, descobre o que você tem que fazer, descobre para onde você deve ir. E começa a entender que a sua vida transcende toda esta realidade imanente do dia a dia, das dificuldades, das lutas no chão da história. Uma outra coisa que é muito poderosa é esta falta de transcendência. Como lidar com esse desejo de ser maior que o tempo que nós temos, que a palavra de Deus diz que Deus colocou em nós, ou seja, um senso de eterno. Existe dentro de mim e de você uma sensação de ser maior que o tempo. E a prova disso é que nada no tempo, nada nesse mundo gera contentamento em você, como diz o Chesterton. Nada, absolutamente nada no mundo pode gerar contentamento, plenitude na minha e na sua vida. O homem, o ser humano, ele é um descontente por natureza. Ele se tornou alguém incontentável, ele é alguém insaciável, é alguém que quanto mais tem acesso a algo, mais ele percebe que este algo não o planificou. O planificou por algum tempo, o planificou por alguns instantes, por algum período circunstancial, mas logo em seguida aquilo passou novamente a não significar mais o que significou no momento. Então existe essa dimensão de eternidade dentro de mim, que clama, que não se sacia com nada no tempo, nada no mundo, neste mundo. Mas existe também uma pregação ostensiva, intensa, quer dentro das denominações, das igrejas, ou quer fora, nas estruturas seculares, como nós costumamos dizer. Dizendo que a vida é isso aqui e pronto, acabou. Inclusive Deus, o Evangelho, foi se convertendo ao inferno, foi se convertendo às avessas, e passou a ser uma resposta para gente que precisa viver desesperadamente este momento entre a maternidade e o túmulo, de tal forma a evitar ao máximo o meu sofrimento. Deus então se tornou, a fé em Jesus se tornou então um meio de escapar da vida. Um Deus que serve para eu me dar bem. É isto que foi acontecendo com nós. E como que isso acontece? Como que isso se torna de fato possível a gente? Porque a gente vai acreditando em doutrinas de demônios, como 2 Timóteo 4 vai nos dizer. O Espírito expressamente diz às igrejas que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, a ensino de demônios. E estes ensinos vão nos comunicando que
nós precisamos viver na dimensão daquilo que Deus não nos chamou a viver. E como que a gente cai nessas esparrelas? A gente cai nessas esparrelas porque a mentira não é a mentira que Satanás nos conta, o que os falsos profetas nos trazem, não é necessariamente uma inversão da verdade. Normalmente ela é uma réplica. Só que ela inverte um espírito. Quando Satanás chega para Eva e Adão e fala sobre o fruto, Deus já havia falado da árvore e do fruto. Ele pega o mesmo tema, a árvore e o fruto. Ele só inverte o espírito. Em Deus, nós seríamos... Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando a palavra de Deus diz assim, enchei-vos do Espírito, que tipo de visão surge em sua cabeça como ilustração? Um copo vazio que está sendo cheio até derramar? Ou uma fonte que vai enchendo até transbordar? Seja sincero. Se você for bastante honesto com você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o contrário. Por quê? Porque a gente assumiu a ideia de que nós somos um carente. O Cacá falou aqui em relação às ofertas, por exemplo. Quando o texto ali de 2 Coríntios 9:7 diz assim, cada um proponha no seu coração, cada um dê segundo aquilo que está proposto no seu coração, não por constrangimento ou com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Como que a igreja tem sido ensinada? Ela tem sido ensinada assim, deposite aqui no altar alguma coisa, já começa as conversas. Que lá na frente, Deus vai te dar 100 vezes mais. E quando você tiver com esses 100 vezes mais do que você colocou lá no altar, você vai ficar feliz. Então, o que você está depositando aqui? Tristeza. Você está trazendo para ofertar a sua tristeza, o seu descontentamento. Mas você faz aquilo esperando que lá na frente Deus lhe deixe contente. Como? Prosperando você, fazendo com que a sua empresa vende, com que você troque de carro, com que o gafanhoto não toque nas suas coisas, fazendo com que você prospere. E no dia que você prosperar, que a sua empresa vender mais, que você estiver andando de carrão e bebê, bobobó, bobobó, naquele dia você estará feliz. De tal forma que no dia em que você pôs, aquele dia foi um dia de tristeza. Aquele dia foi um dia de depositar ali as suas lamúrias, o seu descontentamento. Enquanto a oferta deveria ser alguém que está grato, e porque tem tudo, e tem com fartura, deposita ali a sua gratidão, sem esperar aonde aquilo vai dar. É simplesmente um coração grato, feliz, alegre. Mas essa é a lógica, é só você olhar aí na igreja brasileira. A ideia de alguém que é um carente, que precisa de algo. E Deus é esse cara que pode então
transformar o seu dia numa situação de alegria. Às vezes eu converso com os meus pacientes e eu vejo que está no coração deles assim, ou um passado muito feliz, que ele espera voltar, ou um futuro de algo que ele espera acontecer, para que ele seja de fato feliz. Parece que a felicidade é sempre colocada também em opostos, ou num passado de um dia distante que ficou lá atrás, onde naquele dia eu fui feliz, no dia que eu casei, no dia que eu fui aprovado, no dia, enfim. Ou você fica esperando naquele dia que aconteceu, no dia que meu marido mudar, no dia que a minha mulher for diferente, no dia que eu, enfim. Então eu vou ser feliz. E aí normalmente eu faço 2 exercícios, quando é necessário, mas normalmente eu faço só um. Eu peço para ele colocar o dedo na frente do nariz, assim, ó. E eu peço para dar 3 cafungadas bem poderosas, assim. Devagar. E aí eu falo assim, o que você sentiu? Aí ela fala assim, ou ele fala, eu senti um ventinho passar pelo meu nariz aqui, ó, pelos meus dedos aqui. E eu pergunto assim, e você diria que esse momento foi um momento feliz ou um momento triste? A grande maioria fala feliz. E alguns dizem assim, sei lá. Eu falo, você não sabe? Então vamos para o segundo exercício. 50 segundos sem respirar, a partir do meu já. Pau, aí eu dou um. E a pessoa fica ali, fazendo aquele papel patético na minha frente ali, segurando o ar. Mas quando dá uns 30 segundos normalmente, o cara começa a se angustiar. E aí quando não consegue respirar, eu falo, e aí, como é que foi esse momento? Foi difícil, foi fácil, foi feliz, foi alegre? Normalmente, não, foi angustiante, é um negócio ruim, não gosto. E o outro, então? Não, o outro foi feliz, o outro foi feliz. A felicidade, ela só acontece num instante. E como a gente está olhando sempre para esses lados opostos, ou o passado ou o futuro, a gente nunca tem olhos para a realidade simples da bondade de Deus que nos cerca naquele instante. E essa felicidade, ela começa a se suceder. E às vezes você passa o dia inteiro feliz, sem olhar para a felicidade, olhando para uma circunstância que está no além, ou para uma estrutura que ficou no aquém, e jamais consegue gozar a felicidade nas simples coisas da vida. Porque a gente se perdeu nesse processo. Começou a olhar, esperando que alguma coisa nesse mundo diga a nós algo que nos comunique plenitude. Isso é a mentira que entrou na nossa cabeça. Quando a serpente fala com Adão e Eva, ela pega a mesma temática, a árvore e o fruto. Só que ela diz assim, viu, Adão e Eva, vocês não são o sustentador da criação, o co-sustentador da criação. Vocês são aquele que tem fome. Vocês são aqueles que precisam comer. Vocês são os famintos. E no dia que você comer, aí nesse dia você vai estar feliz. Se abrirão os vossos olhos e como Deus sereis. E olhando para esse dia, não enxergou a felicidade de alguém que conversa com Deus todos os dias na viração do dia. Não enxergou a felicidade, o contentamento de alguém que vive num lugar chamado de paraíso. Não consegue perceber a realidade que lhe envolve. E permite que a sua identidade seja transformada de alguém pleno na comunhão com Deus para alguém carente de um fruto. Para alguém que está o tempo inteiro
igual um passarinho de boca aberta esperando alguma coisa, para dizer assim, E o texto que nós lemos de João, ele fala de um momento em que Jesus está sendo posto à prova, porque ele está chegando no momento da sua crucificação, e os gregos vêm lhe propor algo. Eu não vou entrar nisso, eu já preguei sobre isso, mas eu queria destacar a fala de Jesus. Ele diz assim: em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Porém, se morrer, produz muito fruto. Eu acho assim que deve ser desesperador. Eu fico pensando um agricultor que num dia semeia milhares e milhares de reais, que compromete tentando adquirir tecnologia. Agora na exposição isso vai acontecer muito. O cara compra umas 2, 3 colheitadeiras mais novas, esperando que na colheita ele consiga pagar. Mas pense, vai chegar um dia em que ele vai jogar uma semente ali. E esta semente, como o texto de Coríntios disse, ela não é suficiente para pagar essa colheitadeira, para pagar os funcionários, para pagar o empréstimo no banco. Ela não é suficiente para isso. E no dia que ele coloca, se ele no outro dia fosse olhar, talvez desse um desespero nele. Se ele pudesse desenterrar aquela semente, falar, vou desenterrar isso aqui, vou ensacar isso aqui tudo de novo. Porque ele não detém o processo. No dia que você coloca, aquilo ali começa a apodrecer. Ela começa a deformar. Ela começa a se engruvinhar. E daqui a pouco surge um broto. E aquele broto está enterrado. Aí você passa daqui uns dias, tem um verdinho saindo ali. E este processo é que vai gerar a colheita. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando. Mas eu queria dizer para você, a vida é um processo. A vida não é um momento que você está vivendo. Não é um momento de glória ou um momento de sofrimento que você está vivendo. E este processo tem um objetivo. Não é que você pague a colheitadeira com a colheita no final das contas. É que tipo de pessoa você irá se tornar de processo em processo. Às vezes eu chego e me deparo com uma pessoa angustiada porque perdeu o emprego, porque terminou um casamento, porque está doente. E aquilo parece que vem hermeticamente fechado, construindo toda a realidade da vida dela. Ela nunca esteve sã. Ela nunca viveu sem um emprego, ou com um emprego. Parece que é o tudo dela. A gente não consegue entender o processo que a gente está vivendo. Eu estou com a minha cunhada, a coisa mais linda do mundo. Vocês conhecerem a minha cunhada, vocês vão ver um dia, cara. Uma morena, um cabelo encaixado, lindo, os olhos verdes, lindo. Mas está lá com uma bebezinha agora de 1 mês, 2 meses aí que vai fazer. E ela... hoje pela manhã, minha sogra foi na minha casa, daí ela falou de um médico, eu tinha conversado, fui caminhar com ela, eu falei de um médico que eu fui uma vez num congresso dele, muito interessante,
E ela falou, Alexandre, vamos atrás desse médico lá em São Paulo. E pá. E eu fiquei olhando para ela assim. E ela falou, o que você está me olhando assim? Eu falei assim, eu tô te olhando com o olhar de um pai, falei para minha sogra. De um pai que diz assim, tadinho, está tudo resolvido já. Mas ela não sabe ainda disso. Não entende o processo. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, através das situações e das circunstâncias que você e eu estamos passando e vivendo. Mas isso chama a sua interação. E a sua interação é a interação da fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se veem. Por que o povo não entrou na terra prometida, mesmo estando do lado da terra? Porque murmurou, porque não confiou, porque não descansou, porque não se permitiu fazer parte do processo. Ficou 40 anos no deserto. E chega lá, me sonhando com os pepinos, com os alhos, me sonhando com os peixes do Egito, da escravidão. Mas não entra naquela plenitude. Eu fico vendo um monte de crente preocupado com quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Mas eu gostaria de saber, porque a única coisa que pode acontecer, de fato na minha e na sua vida, é se chegou a você o reino de Deus hoje. Obrigado, Mantola. Se chegou a você o reino de Deus hoje. Se você e eu podemos entender quem nós somos pela palavra de Deus, que diz que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E que em cada situação, seja ela boa, favorável, que o seu coração não se endureça e ensoberbeça, mas que você permaneça ainda com aquela simplicidade de alguém que recebe o dom da graça como um favor. E que ainda que tenha relação com o que você semeou, você não tem poder sobre o processo. Você planta uma saca de 60 quilos e colhe 4 toneladas. E acha que foi você que fez alguma coisa? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que um é que semeia, o outro rega e o outro é quem colhe. Mas quem sabe o processo é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então é momento de hoje, a igreja, por fé, semear coisa boa, seja na tragédia ou seja na bonança. Sempre há uma escolha do bem a ser feita. Sempre há uma escolha na direção da verdade, da bondade, da vida, do serviço, do amor, da generosidade. Porque a sua vida está guardada em Cristo com Deus. Porque a sua vida não se resume a uma situação, a um instante, a uma circunstância. Mas escolha o bem daquele dia. Paulo vai dizer assim, rapaz, eu tenho experiência. E ele fala de uma experiência muito interessante na defesa do seu apostolado, onde ele está sendo questionado como alguém que não é legítimo. E por que não? E por que Paulo está sendo questionado? Está sendo questionado porque alguns queriam depositar dinheiro na conta dele e ele recusou. E ele recusou porque não precisava? Não, ele recusou
para que aqueles caras que estavam querendo depositar dinheiro na conta dele não fosse contado como um deles. Porque ele sabe que ele se apadrinhando, se abraçando, estaria legitimando o mal daquelas pessoas que não têm prazer na verdade, abraçam pela frente e apunhalam pelas costas. E na defesa do seu apostolado, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus é quem sabe, eu só sei que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e não é lícito falar nem o que ele viu lá para vocês. Mas para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, e ele disse, não. Você está num processo, isto não é a sua vida, nem aquela ideia de você lá no terceiro céu, e nem essa ideia de você ir tomando tapa na cara do capeta. Nada disso fala de você. O que fala de você sou eu. Porque mesmo você sendo elevado aos píncaros da glória, seja no terceiro, no quarto, no 30º céu, ainda assim é pequeno para o que Deus quer fazer de você em Cristo Jesus. Mas como a glória surta, Deus vem e coloca o outro lado aqui, E agora quem eu sou? Eu sou um saco de pancada do capeta? Não, cara, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, Paulo vai dizer depois que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Não é estar soltando rojão com a martelada que você deu no dedo. Mas é a ideia de que você está num processo. E que dependendo de como você vive aquele processo, pela fé, em partilha, em comunhão, escolhendo bem, aquilo vai produzir em você a face de Jesus, a glória de Deus, a manifestação da vida de Deus. Vai fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com o Cristo. E o Cristo é esse que diz assim, e que direi? Fugirei dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. O grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amados, eu gostaria só de deixar isso claro para a igreja. Cada um de nós aqui está vivendo uma situação. E a gente conhece pessoas vivendo situações e contextos diferentes. Mas eu queria dizer para você que tudo isso são circunstâncias. Que a única coisa que fala de nós é o que Deus diz de nós. Por isso, você está numa fase boa da vida no sentido de como as coisas estão, aproveite. Celebre. Semeie o bem. Lance o seu pão sobre as águas. Você está passando uma situação difícil? Louve a Deus, haja gratidão, celebre a alegria do instante, celebre a bondade de Deus na sua vida, escolha o bem, escolha o que você pode fazer, escolha bem as suas sementes a serem semeadas nessa circunstância difícil, porque Deus é quem dá o crescimento, e Deus quer fazer de mim e de você uma pessoa à imagem e à semelhança do Cristo. Ele não quer fazer de você alguém que viva das circunstâncias, que se desumanize com elas dos dois jeitos, ora nos píncaros da glória, ora no porão da vida. Mas que a gente possa, de fato, entender que Deus está num processo, que a graça está nos educando, nos salvando, nos ensinando a viver plenos em toda e qualquer situação. E é dessa forma que Jesus vai ser visto. É desse jeito que
faz sentido pregar a Cristo, anunciar o amor de Deus. E é nesse contexto que a gente encontra descanso para as nossas almas, sabendo que o Senhor não veio nos livrar do mundo, nos tirar do mundo, mas veio nos livrar de que dentro de nós o mal tome conta. A gente tenha sempre um olhar pior para a vida. Por que aquele povo não entrou na terra prometida? Porque murmurou. Porque achou que a vida era o instante de se comer pepino, cebola, peixe, que aquilo sim é quando Deus é o Deus do aqui e do agora. Deus é o Deus do aqui e do agora. Mas Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que existe antes do tempo, que é antes do tempo, melhor dizendo, e que continuará sendo no tempo, e que será depois do tempo. E nós somos convidados, somos chamados, fomos criados para experimentar exatamente isso. Não adianta você ficar lamentando o seu abuso lá atrás, ou o maltrato que seus pais lhe fizeram, ou a desgraça que aconteceu com você. Não adianta você ficar olhando lá para frente, esperando uma situação ideal, diferente, o dia que meu marido melhorar, minha mulher melhorar, meu filho melhorar. Não adianta. Ou você é aqui e agora o que você é em Deus pela fé, ou você vai estar sempre descontente, sempre esperando, sempre precisando de algo. É por isso que Deus não cria essas estruturas de adequação, de melhora. Quem faz isso é a religião. Deus vem e mata a gente e faz a gente de novo. O que Ele está dizendo com a figura da semeadura? Enterra tudo que você tem. Sabe isso que você preza tanto, que você depende disso para pagar a colheitadeira depois? Se você ficar com esse troço na mão, não vai acontecer nada. Você não vai pagar a colheitadeira, não vai pagar o financiamento do banco, você não vai pagar nada, você vai ficar com fome. Enterra isso. Confia em mim. Eu governo esse processo. Sabe, a grande coisa, eu brinco que às vezes agora mesmo vou pregar num acampamento, mas às vezes eu percebo assim que você entra numa igreja para pregar, parece que o único cara que tem que se converter ali é Deus. Todo mundo sabe o que Deus tem que fazer, só Deus que não. E aí a nossa oração é para que Deus mude. Mude a nossa circunstância, a nossa situação. Mas Deus não quer mudar a circunstância, a situação. Deus quer mudar quem? Eu. E ainda bem que Deus não muda, porque se Deus mudasse, o fruto ao invés de cair da árvore tinha que flutuar. Deus é o mesmo. A palavra de Deus fala que Deus não gosta de mudança. Que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Mas Deus é um Deus de transformação. Deus quer transformar um pecador num santo. Ele sabe o processo. Deus quer transformar um filho do diabo num filho de Deus. Ele sabe o processo. Mas enquanto você quiser pedindo a Deus, para Deus mudar as situações, as circunstâncias, você se priva de ser mudado, de ser forjado, de ser imprimido, esculpido em você, aqui e agora, a imagem de quem você é em Cristo Jesus. Que Deus nos faça olhar para as circunstâncias, não buscar o sofrimento não, amado,
e nem se privar do gozo. A palavra de Deus vai dizer que a porção do homem dessa terra é comer do suor do seu trabalho e gozar com a mulher da sua mocidade. Você tem grana? Mas, velho, fica feliz. Está igual o rabino judeu. Ele tem uma falinha que ele diz assim: eu fui pobre, hoje sou rico. Ser rico é melhor. Mas não deixa isso desumanizar você, não. Você está com pouco? Você quebrou? Quebrei. Então vamos começar de novo, cara. Esse processo vai atuar em você. Vai gerar experiência, vai te ensinar, vai te dar resiliência, vai te fazer melhor. Vai te aperfeiçoar. Você vai experimentar a generosidade de Deus, o auxílio de Deus na vida do irmão. Você vai ver, Deus vai prover. Gente do céu, eu sou prova viva disso. Não pede para Deus mudar a situação, não. Porque Deus quer mudar corações. Deus quer te fazer o que você sempre foi feito para fazer, a imagem dEle. A imagem dEle é o caráter, é a bondade, é a generosidade, é o encontro, é o amor. Deus vai fazer isso em nós. Peça para Ele te ajudar nas circunstâncias, para fazer a vontade de quem? Dele. Deus me livre da minha vontade. Eu tenho muitas vontades. Mas eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um cara cheio de vontades. Mas venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui, no chão da história, na terra, do mesmo jeito que ela é feita aí no céu. Que Deus nos faça assim. Amém, amados? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a tua graça e a tua misericórdia seja derramada em nós pela tua palavra e o poder que ela tem, Senhor, de nos curar, nos sarar e gerar vida, de nos salvar. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos, ó Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e os ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir e dar razão ao Senhor. Obrigado por esse encontro, obrigado pela tua presença aqui, Senhor, obrigado pelo teu amor. Console as famílias que estão em sofrimento e dá-nos a graça, Senhor, de escolher o bem, sabendo que o Senhor está fazendo tem a ver conosco, em nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.